Olá, crianças! Estamos aqui para o nosso terceiro dia de revisão. E hoje a gente vai falar sobre 3 assuntozinhos muito importantes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre os tempos verbais e os antônimos. Algumas palavras ou expressões definem se os acontecimentos estão situados no presente, no passado ou no futuro. Como, por exemplo, na frase: hoje quero brincar. A palavra hoje está no presente. Por que que está no presente? Porque é uma coisa que está acontecendo no agora, no hoje. Então, está no presente. Na frase, amanhã vou jogar bola. A palavra amanhã está no futuro. Por que que está no futuro? Porque é uma coisa que ainda não aconteceu, vai acontecer amanhã. Então, está no futuro. Na frase, ontem ganhei uma boneca. A palavra ontem está no passado. Por que que está no passado? Porque é uma coisa que já aconteceu. Então, está no passado. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os antônimos. Uma palavra antônima é aquela que tem o sentido contrário ao de outra. Como, por exemplo, a palavra rápido. A palavra rápido tem a palavra com sentido contrário, lento. A palavra rápido, a palavra contrária à palavra rápido é a palavra lento. A palavra cheio. Qual é o contrário da palavra cheio? É a palavra vazio. A palavra noite. Qual é o contrário da palavra noite? É a palavra dia. A palavra calmo. Qual é o contrário da palavra calmo? É a palavra agitado. A palavra nunca. Qual o contrário da palavra nunca? A palavra sempre. Então, os antônimos são palavras que têm outras palavras contrárias e elas duas se complementam. Como, por exemplo, a palavra nunca. A palavra contrária à palavra nunca é a palavra sempre. Mas se eu tenho a palavra sempre, a palavra contrária à palavra sempre é a palavra nunca. Certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre centena, dezena e unidade. A gente já sabe que os cubinhos são unidades. A gente já sabe que as dezenas, elas são as barrinhas. E a gente já sabe que a centena, ela é a placa. Então, a gente aprendeu a somar essas unidades, essas barrinhas e essas placas, as dezenas, as centenas e as unidades. Quando eu tenho uma placa, significa que eu tenho 100 unidades. Quando eu tenho uma dezena, significa que eu tenho 10 unidades. E quando eu tenho 100 unidades, significa que eu tenho uma placa. E a unidade é um cubinho. Quando se junta com vários cubinhos, a gente pode sim trocar pela dezena e pela centena. Como, por exemplo, se eu juntar 10 unidades, 10 cubinhos, eu posso substituir por uma dezena. Se eu junto 10 dezenas, eu posso substituir essas 10 dezenas por uma centena. Certo? A gente aprendeu também a contabilizar essa centena, dezena e unidade no ábaco. Como? A gente tem a ordem da centena, da dezena e da unidade. Cada bloquinho representa o total, de acordo com o lugar que ele vai estar encaixado. Se o bloquinho estiver encaixado na centena, ele vale uma centena, que é quanto? 100. Se o bloquinho estiver encaixado na dezena, ele vale uma dezena, que é igual a quanto? 10. Se ele estiver na unidade, ele vale uma unidade, que é quanto uma unidade? 1. Se tiver mais de um bloquinho encaixado, aí você vai somar para descobrir qual é o resultado, certo? E aí a gente aprendeu também a representar no quadro de ordens. Como representar no quadro de ordens? Se eu tenho uma centena, eu coloco 1 lá no lugarzinho do C.
que representa a centena. Se eu tenho 8 dezenas, eu coloco o 8 lá no lugarzinho do D, que significa as dezenas. Se eu tenho uma unidade, eu coloco no U, que significa uma unidade. No caso aqui, a gente não tem nenhuma unidade. Se não tem, você não coloca. Certo? A gente aprendeu também que a gente pode substituir as placas, não somente as unidades, as dezenas e as centenas, mas a gente pode substituir as placas dependendo se ela vai chegar ao total que vai poder ser substituída, como por exemplo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 placas. Quando eu chego em 10 placas, eu posso substituir por um cubo, que é o mesmo que o total de 1000. Aqui eu te trouxe 2 exemplos de como a gente representa as dezenas e as unidades por números na adição. Aqui diz assim, 2 dezenas e 5 unidades. Eu tenho que representar essa frase, 2 dezenas e 5 unidades. A gente sabe que cada dezena equivale a 10. Então, eu coloquei aqui 10 para a primeira dezena, mais 10 para a segunda dezena, porque ele diz que a gente tem 2, mais 5 unidades, a gente sabe que cada unidade equivale a 1, então coloquei o número 5, igual a 25. 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Aqui ele disse que a gente tinha 9 dezenas e 9 unidades. Tá, então a tia colocou 9 vezes o 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90. Então, a gente tem 9 unidades. Quanto que deu 9 unidades? 90. E aí, 9 dezenas. As 9 dezenas deram 90. Aí, ele disse que a gente tinha mais 9 unidades. Acrescentei aqui o 9, que deu igual a 99. Viu como é fácil representar a frase, representar as nossas dezenas e unidades? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau. Capricha na atividade, viu?